UNBcast, rede de podcasts universitários. Seja bem-vindo à primeira mostra UNBcast de podcasts universitários. A nossa mostra possui 3 sessões, as quais contemplam podcasts das 5 regiões do país e de diferentes gêneros e formatos. Essa é a sessão 3, Paisagem Sonora e Pandemia. Acesse o site unbcast.com e confira nossa programação completa. A mostra está disponível no canal do UNBcast no YouTube e também na plataforma Spotify. Ouvidos atentos, pois iremos começar. Boa mostra! Podcast Radionovela, Literatura nas Ondas do Rádio. Projeto de extensão que tem como objetivo a criação de radionovelas, com adaptações de obras de autores nordestinos que possuem textos de literatura obrigatório para o Exame Nacional do Ensino Médio e vestibulares. Este é o episódio O Alto da Compadecida, parte 1. O Capitão Covid está vindo. Boa escuta. O projeto de extensão Radionovela Literatura nas Ondas do Rádio apresenta O Alto da Compadecida em Tempos de Pandemia. No capítulo de hoje, o Capitão Covid está vindo. Respeitável público, eu nunca vi taperoar desse jeito. Permitam que me apresente primeiro, me chamo Palhaço. Essa foi a forma que o autor dessa peça resolveu se retratar e quem sou eu para julgar? Pois bem, retornando ao que interessa, tudo estava tranquilo. A padaria aberta, as pessoas circulando pela cidade, as missas lotadas como sempre, até uma informação chegar ao conhecimento de todos. Atenção, atenção! Notícia extraordinária! Os governos de Patos e São José dos Cordeiros alertam para a chegada iminente do Capitão Covid nas terras de Taperoá nas próximas 72 horas. Ele está aterrorizando os locais por onde passa e os governantes das cidades vizinhas à nossa recomendam que a população não saia às ruas, principalmente os mais velhos, alvo predileto do capitão. Em caso de invasão às suas casas, é instruído que cada cidadão lave bem as suas mãos com sabão, pois o Capitão Covid tem alergia ao cheiro e não consegue se aproximar. Mais notícias a qualquer instante. Bastou isso para que a cidade se transformasse. Todos se intocaram dentro de casa com medo desse capitão que estava vindo. E em questão de horas, a cidade virou um completo deserto. E foi essa informação chegar aos ouvidos do Major Antônio Moraes, o todo-poderoso da região, que o caos havia de se instalar de vez. Oh, esse jornaleco! Há tempos devia ter mandado meus jagunços quebrar aquele lugar até não sobrar uma viga em pé. Mas, Major, pelo que ouvi dos meus colegas, a situação é séria. Esse Capitão Covid tá matando muita gente. Eu acho melhor a gente incentivar essas medidas de segurança. Olha só, você não tem que achar nada. Quem manda nessas terras sou eu. Se seu saláriozinho é pago e sua estabilidade como prefeito é garantida, são porque esses incentivos saem do meu bolso, dos meus empreendimentos naquela cidade. Como vai ficar agora? Vão atrasar os aluguéis, a água vai ser gasta a rodo e não vão pagar a conta. Olha só, quem vai comprar a carne que eu vendo? Se eu falir, hein? A cidade se afunda junto. Tudo vai parar. Eu não admito isso. Mas, Major, e se o povo morrer? Oh, meu prefeitinho. Sacrifícios têm que ser feitos em nome da ordem. Se um ou outro morrer,
Não tem problema. Morre em nome da cidade. Olhe para mim. Eu quero que você mande um funcionário da prefeitura gritar pela cidade que estão tentando colocar medo no povo e que nada de mal vai acontecer. Ouviu bem? Sim, Major. Que fiquem sabendo, eu sou Antônio Noronha de Brito Moraes, descendente direto de portugueses. E não vai ser um capitãozinho Covid que vai tirar a minha paz. Agora vá! Vixe, vai dar ruim, viu? O prefeito voltou correndo para Taperoá. Enquanto isso, lá na padaria de seu Eurico, o medo tava rolando doido. Oh meu Deus, João, a gente vai morrer, homem. Que morreu o quê? Deixa de latomia, Chicó. Que latomia o quê, João? Que latomia o quê, homem? Essa peste, esse Capitão Covid, tá matando todo mundo. Não é só véi, não. Gente nova feito nós também morre, vice? Ô cabra besta, podia matar a cidade toda. Tu acha mesmo que esse filho da peste pirangueiro de seu Eurico vai fechar essa padaria? A gente é pobre, homem. Vai continuar trabalhando do mesmo jeito. Mas como? Me diz como, se tá tudo fechado e ele tá acompanhado na mulher intocada dentro de casa? Tá fechado porque é meio-dia e padaria nenhuma abre esse horário. E quando abrir, eles vão continuar intocados dentro de casa, porque quem vai trabalhar é a gente. Bicho velho burro. Armaria, João, armaria. Olha, e se esse homem chegar aqui e matar nós? A gente fala o quê? Deixa comigo, que eu tenho uma ideia. João, você pode ser muito espertinho, mas não é Deus não. Pare de mexer os ouvidos com essa sua latomia que eu já tô ficando arretado. Ô, homem velez, escuta. Esse tal do Capitão Covid só vai chegar pelas bandas de Taperoá daqui a uns 3 dias. O povo tá intocado dentro de casa, mas já sai pra comprar pão, que não vão morrer de fome. Esse capitão não tem alergia a sabão. Ele tem mesmo, mas o que é que isso tem a ver? Me diz aí. A gente vai encher aquelas garrafas vazias que tem lá no quintal dos patrões com água, esmagar um punhado das rosas de Dona Dorinha dentro e vender a quem aparecer, dizendo que é água benzida pelo padre em nome de Nossa Senhora. Em 2 dias a gente tá com dinheiro suficiente para dar uma carreira dessa cidade antes que esse capitão não sei das quantas apareça. Eita João da peste, será que isso vai dar certo mesmo? Morrer que a gente não vai. Antes que esse cabra chegue a gente já vai estar longe. Será que esse plano de João e Chicó vai dar certo? E o povo? Será que vai acreditar no prefeito? Alto da Compadecida em época de pandemia é confusão na certa. E tu não pode perder o próximo capítulo dessa história não, hein? O curso de Comunicação Social do Centro Acadêmico do Agreste da Universidade Federal de Pernambuco, a UFPE, apresentou O Alto da Compadecida em Tempos de Pandemia, adaptação em formato de radionovela da obra de Ariano Suassuna. A radionovela O Alto da Compadecida em Tempos de Pandemia faz parte do projeto de extensão Radionovela, Literatura nas Ondas do Rádio, que tem a coordenação da professora Giovana Mesquita e vice-coordenação da professora Sheila Borges. A adaptação do Alto da Compadecida tem produção dos estudantes Gabriel Pedrosa, Sara Rego, Vitória Lima, Vitória Melo, Cecília Távora, Emily Monteiro e Lucas Santos. Trilha sonora de Gustavo Alonso e as vozes de Bruna Ravani, João Marcelo, Daniel Nascimento, Felipe Barros, Matheus Tavares, César Martins e Vitória Melo. Informamos a vocês que toda a produção desta radionovela está sendo feita de casa, devido à suspensão das aulas pela universidade em meio à pandemia da Covid-19. Até o próximo episódio. Tchau! Podcast Saúde em Comunidades. Este é o Saúde em Comunidades, o conhecimento além das ondas sonoras, uma produção dos projetos de extensão Web Rádio Porto do Capim e Promoção da Saúde em Comunidades com ênfase na estratégia Saúde da Família, da Universidade Federal da Paraíba.
O Saúde em Comunidades é um programa voltado para a população ter conhecimento sobre questões básicas de saúde. Este é o episódio Crianças no Isolamento Social. Boa escuta. A pandemia mudou totalmente a rotina dela, né? Tirou a escola, tirou a praça, tirou o parque, tirou a praia, tirou a ida ao supermercado, a farmácia, tirou a casa das avós, né? Tirou os momentos dela com outras pessoas e 24 horas dentro de casa com o pai e a mãe, num apartamento pequeno, sem área externa, sem gastar tanto a energia. E tudo isso reflete no comportamento. Ele está numa fase de criar brincadeiras novas, de perceber e participar ativamente da minha vida universitária e do meu trabalho. Então, assim, eu estou tentando ver de uma maneira positiva e passar essa visão positiva para ele também. Às vezes ele fica nervoso de estar preso em casa, né? E embora ele seja muito novinho, que ele tem 2 anos e meio, e não ter total consciência, né, do momento, do que está acontecendo, inevitavelmente o fato de ter que ficar em casa, não poder sair, afeta, né, o comportamento. Basicamente, de vez em quando ele tem umas crises de fúria, o que já é normal para a idade, né? Essa idade por volta de 2 anos é normal a criança ter alguns ataques de fúria mesmo. A literatura infantil aí, de desenvolvimento infantil, mostra isso muito bem. Mas a gente acha que piorou um pouco isso, né? Por causa do isolamento. Saúde em Comunidades, o conhecimento além das ondas sonoras. Olá, eu sou Thalita França. E eu sou Heloísa Araújo. Está começando Saúde em Comunidades, o conhecimento além das ondas sonoras, uma produção dos projetos de extensão Web Rádio Porto do Capim e promoção da saúde em comunidades com ênfase na estratégia Saúde da Família, da Universidade Federal da Paraíba. O Saúde em Comunidades é um programa dedicado a questões básicas de saúde. No episódio de hoje, vamos conversar sobre os impactos causados pelo isolamento social nas crianças. E para falar sobre o assunto, convidamos Moisés Ortega. Moisés é formado em psicologia, tem especialização em bioenergética humanista e é presidente do Instituto Redescobrindo o Autismo. Com a chegada da pandemia do novo coronavírus, as coisas se modificaram do dia para a noite. Em um piscar de olhos, a vida que nós conhecíamos mudou. E se adaptar ao cenário de isolamento social foi uma mudança radical. Uma nova rotina chegou, sem escolas, sem creche, sem festas de aniversário, sem brincadeiras com os amigos, sem passeios. Muitas modificações e adaptações que misturam informações na cabeça das crianças. Você já explicou para uma criança o que está acontecendo no mundo e principalmente na sua cidade? É muito importante explicar para as crianças o que está acontecendo. Você não precisa dar todos os detalhes, mas conta para o pequeno por que ele não pode mais brincar na rua com os amiguinhos. É necessário abordar conversas de forma clara e abrangente. O diálogo com as crianças é essencial, porque o tempo todo elas são bombardeadas pelas notícias na internet e na televisão, que são causadoras de ansiedade. Conversar de forma lúdica vai ajudar os pequenos a compreender a situação delicada que estamos vivendo. É fundamental que você mostre à criança como ela pode se proteger. O psicólogo Moisés Ortega explica a importância de falar com a criança sobre qualquer evento que está acontecendo. Eu acredito que é importante, sim, explicar para as crianças o que está acontecendo e essa questão da epidemia.
por vários motivos. Um primeiro motivo é que, dependendo da idade da criança, ela vai ter informação de alguma maneira. De uma certa forma, a televisão e algumas crianças estão muito conectadas à internet, estão massivamente falando sobre isso e, infelizmente, de uma maneira muito alarmante e muito negativa sobre essa questão da pandemia. Isso gera muita ansiedade e muito medo nas pessoas. Então, provavelmente eles podem apresentar algum tipo de angústia e medo em função de perceber que os outros estão vivendo isso. É óbvio que a gente precisa tomar um cuidado muito grande com que tipo de informação a gente está passando e também respeitar o momento e a idade da criança. Então, uma criança pequenininha, de 3 aninhos, 4 aninhos, se ela demandar algum tipo de informação ou demonstrar algum tipo de inquietação por causa disso, se explica de uma forma lúdica e infantil. Conforme a criança tem mais entendimento e tem mais contato com o mundo externo, a gente vai explicando num nível mais dentro de que essa criança ou pré-adolescente pode estar. Então, é muito importante estar abordando o assunto de uma forma abrangente, não restrita ou unilateral. Então, tudo o que acontece tem vários ângulos, vários lados e vários aspectos. Então, a gente tem que abrir profundamente essas possibilidades de enxergar e fazer com que essa criança enxergue todas as áreas. Então, é óbvio que tem muita coisa que é negativa dentro de um processo de uma pandemia de um vírus, como o caso do coronavírus. Mas também traz um monte de aspectos extremamente positivos que, às vezes, as pessoas não conseguem enxergar ou perceber ou vivenciar. Sempre vai ser uma comunicação em que seja levada para a criança o nível de demanda que ela traz. O que eu estou querendo dizer com isso é assim, se a criança faz uma pergunta simples sobre o coronavírus, você não precisa inundar ela com dados estatísticos e mortes, e que morre, que não morre, que faz, que não faz. Simplesmente você pode ir respondendo aquilo que ela traz como demanda, como interesse, como algum tipo de ansiedade que ela possa ter a respeito daquele assunto específico sobre a questão da pandemia ou do coronavírus. Com toda a angústia e ansiedade causadas pelo isolamento social, as crianças acabam ficando estressadas. O psicólogo Moisés explicou como as crianças demonstram essa ansiedade. As crianças, elas têm várias maneiras de mostrarem se algum evento, como o próprio isolamento por causa do Covid, pode estar trazendo algum tipo de sofrimento a elas, de angústia, ansiedade. Normalmente, as crianças apresentam um mal-estar que pode trazer, inclusive, respostas físicas como gripe, febre, ânsia de vômito, diarreia, que está muito ligada à reação do medo. Podem apresentar comportamento hiperativo, e aí já mais um comportamento, mais comportamento, não é uma resposta somática, né? Elas podem ficar muito inquietas, demandar demais a presença dos pais, elas costumam exigir muita atenção e muito a presença dos pais para que esteja acompanhando, ou até manifestar medo de estar sozinha, ou algum desconforto que ela não sabe explicar. Então, as crianças, principalmente, como eu falei na outra questão, dependendo da idade e da qualidade que ela tem também de se perceber e de se comunicar, ela, às vezes, vai comunicar de uma forma muito mais sensorial do que cognitiva. Então, é óbvio que tem crianças que vão poder até verbalizar para os pais o que estão sentindo. E tem crianças que não vão conseguir verbalizar, elas vão se manifestar, como eu comentei no começo da resposta. Elas vão ter respostas no organismo, né? Até febre, dificuldade para dormir, acordar no meio da noite. São mudanças que você percebe que também podem trazer uma resposta bastante física, né? Diarreia e tal. Mas, muitas vezes, não é o isolamento social que traz isso. Muitas vezes são outras questões que acontecem no processo de isolamento social.
que precisa ser avaliado também. Mas as crianças podem apresentar esse tipo de grau de ansiedade, pode apresentar, como já disse, respostas corporais, pode apresentar ansiedade, inquietação, irritabilidade, agressividade também pode aparecer. Isso vai depender muito de como a família age sobre essa questão do isolamento social. As limitações do isolamento por conta da pandemia causam um grande impacto na vida das crianças. Para grande parte da população, a vida em família pré-pandemia era acelerada e com poucos momentos juntos. Agora tudo está modificado e há quem se queixe do excesso de proximidade, do gerenciamento frequente da vida dos filhos. Então, esse gerenciamento, ele nasce da necessidade de uma série de atividades que são impostas a uma criança em que destrói totalmente a vida infantil. Então, hoje as crianças foram roubadas da infância e do convívio infantil, seja no espaço arquitetônico de layout, porque hoje se mora de uma forma inadequada para crianças, apartamento de 60 metros quadrados não é adequado para uma criança, seja pela convivência, seja pelo número de filhos que diminuiu. Eu sou de uma família de 5 filhos, hoje ter 2 filhos é uma família grande, minha esposa é de uma família de 8. Então, o relacionamento e a socialização foi uma coisa muito destruída também na infância. As crianças são levadas a desenvolver habilidades futuras, não habilidades necessárias, ligadas à realidade do momento físico do desenvolvimento dela, tanto mental como motora, como intelectual. Elas são exigidas a realidades que não fazem parte do momento que elas estão desenvolvendo e que precisam desenvolver. Existe um assassinato da infância. Então, de uma certa forma, o impacto que vem causando isso do Covid depende para que lado, né? Porque tem famílias que estão conseguindo resgatar por causa da convívio, tem famílias que se desesperaram. Eu vi muitos comentários em WhatsApp, em Instagram, de mães e pacientes minhas também, dizendo que não sabe o que faz com o filho, ou seja, porque nunca esteve com o filho. Não é? Arrumar para o café da manhã, levar para a escola, alguém pega na hora da escola, ou se é período integral, se não é período integral, leva para o judô, do judô para o inglês, do inglês para o Kumon, do Kumon para não sei aonde. Isso não é vida. As crianças, na minha época, por exemplo, eu chegava da escola, tirava o uniforme, o que aqui vocês chamam de farda, né? Ia para a rua. A gente ia brincar na rua, a gente tinha que se desenrolar e se desenvolver dependendo do que acontecesse, não tinha ninguém tutorando a gente. Hoje, se vacilar, o pai leva o filho na universidade com 18 anos, com medo da violência, de ele pegar ônibus. Então, é um negócio muito complicado, a gente está cerceando o desenvolvimento. Então, isso pode simplesmente piorar nesse impacto do Covid, porque se a gente levar para dentro de casa, isso também. Então, aí a criança fica no celular o tempo inteiro, fica no tablet, na internet, depois vem essa questão da escola, perdeu a convivência com os amigos, aí faz uma convivência através de videochamada, aí a escola agora também está começando a voltar por videochamada, a escola virtual. Então, nós estamos ceifando uma série de atividades e de necessidades que são fundamentais para o desenvolvimento humano, que vão comprometer no futuro o desenvolvimento dessa pessoa, seja intelectual, emocional, até mesmo de adaptação a situações. Então, vão ser pessoas ansiógenas, com certeza. Então, o impacto, eu acho que do isolamento é mais esse. Vai depender muito como os pais estão fazendo, vai depender muito de como a saúde da família, se essa família é funcional ou é disfuncional. Uma família disfuncional emocionalmente pode estar vivendo momentos terríveis dentro de casa agora. Não é à toa que a violência doméstica aumentou brutalmente com o Covid, né? Eu também vi famílias se transformarem no processo de Covid, se transformarem de uma forma incrível, de reaproximação dos familiares, de percepção do quanto muitas coisas estavam perdidas e não feitas, da melhora da alimentação, da melhora da convivência, da melhora da alegria, da diversão, de poder brincar. Então, eu acho que vai depender muito de como que a família vive isso, né? O impacto maior, eu acho que foi o que já vem acontecendo, só que foi severizado, assim.
o roubo à infância, a destruição da infância. Esse é o impacto, mas é um impacto que já está acontecendo, né? Moisés Ortega também explica a importância da relação dos pais com os filhos e como é possível ajudar as crianças a passarem pelo isolamento social. A forma que os pais podem melhorar é fazendo uma integração com os filhos, se relacionando com os filhos, escutando os filhos, vivendo com os filhos, se aproximando afetivamente, se redescobrindo junto com eles. Isso seria fundamental para o desenvolvimento de uma relação de isolamento saudável. Ter uma relação próxima, afetiva, poder ter tempo para se escutar, contar um conto, fazer uma brincadeira, cozinhar juntos, desenvolver receita, pesquisar receita juntos, fazer as coisas juntos. Os pais não fazem as coisas juntos com os filhos. Nem brinca, sempre está querendo ensinar alguma coisa, ou criticar alguma coisa, ou fazer alguma coisa. Então, nesse sentido, seria muito importante essa aproximação das crianças no sentido afetivo. Mesmo assim, chegar a ter uma relação próxima, relaxada, descompromissada com um interesse no sentido de desenvolvimento do futuro da criança, entendeu? Viver as brincadeiras que foram abandonadas, né? Bolinha de sabão, dar risada, cosquinha, rolar no chão, brincar, literalmente brincar, sem exigência, sem crítica, né? Acho que isso pode tornar a vida no isolamento mais afetiva e próxima e acolhedora. Fazer coisas juntos, criar receitas, pesquisar receitas, experimentar coisas. Isso seria fantástico. De acordo com o psicólogo Moisés Ortega, as crianças podem desenvolver comportamentos de ansiedade. Mas quando os pais devem procurar ajuda profissional para auxiliar no período de isolamento social das crianças? Eu acho que a busca de um profissional para uma criança que está tendo algum impacto muito forte na questão de isolamento é quando se percebe uma mudança muito forte no comportamento da criança, como eu já falei em outro momento aqui nessa conversa, sobre respostas físicas, né? Ânsia de vômito, muito medo, angústia de estar sozinho, ansiedade. Aí acho que seria importante, ou agressividade muito forte, aí seria importante sim estar procurando um profissional até para ver da onde está vindo isso e como seria a melhor forma de estar lidando com isso. Às vezes são coisas simples, da própria convivência. Mas quando uma criança, dependendo da idade, tem uma mudança muito grande no comportamento e tem respostas muito angustiadas e muito ansiosas, ou muito corporais, né? Febre, ânsia de vômito, medo, ansiedade, eu acho que tem que procurar um profissional, sim, que tente junto avaliar o que está acontecendo e como está acontecendo nessa relação da família. Porque a gente tende sempre a achar que o problema é a criança. A criança desenvolveu um problema, a criança tem um problema. Então a gente leva para o psicólogo para resolver o problema com a criança. Na verdade, pode ser que a família esteja disfuncional e que gere uma situação que a criança desperta na ansiedade, desperta na violência, desperta um comportamento ansiógeno, né? Então, às vezes, tem que ver de perto isso. Normalmente, não é a criança só. A criança é como se fosse uma resposta do ambiente. É um elo mais fraco, né? Não desenvolveu tantos sistemas neuróticos ainda para aguentar uma convivência de um adulto. Nessa rotina de restrições, acontecem diversos momentos de impaciência e exaustão entre os adultos e também entre as crianças. Qual a importância dos pais entenderem que o estresse que afeta eles também atinge as crianças? Essa pergunta é muito importante, porque eu acho que os pais não percebem o quanto a forma como eles se relacionam com os filhos, ou como a família se relaciona, que é o que a gente chama de dinâmica familiar, afeta o comportamento das crianças, ou dos pré-adolescentes, ou dos adolescentes. Eles imaginam que é só uma questão de cima para baixo. Eu dou uma ordem, tem que cumprir, eu dou uma ordem, tem que acontecer, eu penso numa coisa, essa coisa tem que acontecer. E, na verdade, quem trabalha no consultório com criança e faz um trabalho sério,
sabe que às vezes muitas coisas que aparecem com sintomatologia nas crianças, principalmente como estresse e ansiedade, tem a ver com relações que não são saudáveis. Muitas vezes começam dentro de casa, às vezes são fora de casa, às vezes é na escola, e por isso que precisa se investigar. Então, os pais precisam perceber que eles fazem parte da relação das coisas. Então, se alguma coisa acontece com a criança, ele também faz parte dessa relação. Isso não significa que os pais são os culpados por alguma coisa, a não ser que seja intencional. Muitas vezes é por uma falta de consciência de como ele está atuando com a criança. E muitas vezes é de uma forma muito automática. Eu fui educado de um jeito, eu estou educando como eu fui educado. E às vezes a forma que a gente foi educado foi de uma forma não muito funcional, pode ter sido de uma forma muito disfuncional. E a gente está replicando isso. Então, ser pai e ter filhos é a possibilidade de se rever como pessoa e de rever os seus valores e como você está transmitindo isso. Então, os pais têm que entender que muito do que é feito dentro de casa é absorvido pelos filhos. Até uma certa idade, uma criança até 7 anos, ela não fica muito presa ao que você fala a ela, aos conceitos que você passa, ao que você chama de educação. Uma criança de 0 a 7 anos, ela vai aprender muito mais com o que ela vê você fazer. Então, muita coisa que seu filho vai fazer, vai desenvolver, provavelmente é uma cópia daquilo que vocês vêm fazendo. Então, é importante entender que tudo que eu faço e como eu interajo comigo mesmo, com meus filhos, com a minha família, com o meu trabalho, com o meu entorno, com meus vizinhos, de uma certa forma, gera um impacto direto nessa criança, tanto na formação como no desenvolvimento dela, podendo gerar, inclusive, transtornos, né? Transtorno de ansiedade, transtorno desafiador e opositor. Normalmente é porque as crianças estão sendo extremamente submetidas. Toda criança submetida se revolta, né? Então, a gente precisa ver que, às vezes, uma criança que está tendo um comportamento chamado de transtorno, muitas vezes é uma resposta saudável a um submetimento que ela está passando, né? Sobre uma repressão que ela está passando, então, de forma inadequada. Então, os pais precisariam perceber o quanto é importante a relação deles, entre eles. E isso, sim, pode ser muito importante para melhorar essa relação com as crianças e entender o quanto o estresse dos pais pode ser passado para os filhos e o quanto isso pode passar de uma forma, assim, na osmose. Você nem está percebendo o quanto está fazendo mal. Também não é intenção nem culpa sua, mas você tem que estar atento e se observando, enquanto pai, a como é essa relação e a qualidade dessa relação. Então fica o convite de se relacionar mais abertamente, mais diretamente, não como um gerente que ordena e programa a vida de uma criança como se fosse um futuro funcionário que está sendo treinado para ocupar um cargo mais lá na frente. E sim viver com os filhos, desfrutar da infância, desfrutar das coisas juntos, participar juntos. Isso seria o mais importante, eu acho. E você? Percebeu alguma mudança no comportamento do seu filho durante o isolamento social? A alteração de comportamento é mais comum do que você imagina. Conversamos com alguns pais sobre as experiências deles nos últimos 4 meses, mantendo as crianças em casa. Águida Aquino, professora universitária e mãe de Iris, contou sobre algumas mudanças que percebeu na filha depois que começou a pandemia. Eu percebi várias mudanças de comportamento na minha filha durante o período de pandemia por diversos motivos. Primeiro porque ela tem 4 anos e é uma fase que é de mudanças, né? Segundo, porque a pandemia afetou todos nós emocionalmente e afeta a criança também. Por mais que ela não tenha a exata consciência do que está acontecendo,
Ela percebe, ela sabe que tem uma doença, ela percebe também que às vezes a gente não está bem, né? Como é que a criança ficaria 100% normal numa situação onde os adultos também não estão 100% normais, né? Outra coisa que mudou também é a quantidade de tempo que ela fica brincando sozinha, seja com os brinquedos dela, com as coisas dela, e também até assistindo TV, porque por mais que a gente sempre tenha tido esse cuidado de deixá-la o menos possível na frente de telas, numa situação dessa de pandemia, ainda mais com os pais trabalhando em casa, né? E ela tendo que ficar dentro de casa direto, ela também ficou mais tempo na televisão, mas também brinca mais sozinha e tem conversado também mais com a gente. No geral, ela tem se saído bem. A grande tarefa diária de pais e mães é explicar o que está acontecendo para as crianças e conseguir fazer com que entendam o motivo de precisar ficar em casa. Juliana Lima, estudante de jornalismo e mãe de Dante, de 3 anos, conta como enfrenta esse desafio. Eu fiz uma busca na internet, né, para saber como é que eu poderia conversar com uma criança de 3 anos sobre um vírus, sobre uma pandemia. Ele tem noção do que é ficar doente, ele sabe quando ele está doente, quando eu estou doente, quando o pai está doente, né, as pessoas ao redor dele estão doentes. Mas assim, explicar para uma criança de 3 anos que ele não pode sair de casa, que ele não vai mais para a escola, que ele não pode brincar na parte do térreo do prédio, né? É muito difícil. E aí eu encontrei uns vídeos no YouTube que ajudaram bastante a gente nesse sentido, que utilizava desenho, sabe? Então eu comecei a desenhar com ele em casa mesmo, assim, papel, no chão, giz de cera, lápis de cor, canetinha, tinta guache, tudo, para deixar um pouco mais lúdico e ele entender. Mas assim, a utilização de vídeos realmente foi o grande diferencial para ele entender o que é o coronavírus, que o coronavírus faz dodói, como ele fala, que tem que usar máscara, que foi uma dificuldade assim muito grande, porque meu filho não gosta de usar nada no rosto nem na cabeça, ele não gosta. Então assim, o vídeo o fez compreender, e a nossa conversa também, que ele deveria usar máscara. E hoje ele já sabe que tem que usar máscara, mamãe tem que usar máscara, o papai tem que usar máscara. E a importância de lavar a mão e usar álcool gel. Então, deixar com que isso fique mais lúdico para a criança pode ser complicado no início, mas é um trabalho feito ao longo do tempo. Também conversamos com o professor universitário Vitor Braga. Ele contou o que tem feito para distrair o filho dele, Theo, de 2 anos e meio. É muito difícil esse período de isolamento com uma criança pequena em casa. Difícil para todo mundo. E especialmente para os pais, porque assim, os pais têm essa responsabilidade de criar um ambiente saudável para a criança, mesmo isolado, né? Então, isso sacrifica o nosso tempo de trabalho, o nosso tempo pessoal, né? Eu brinco aqui com a minha esposa, a gente não tem tempo para exercer a nossa subjetividade, né? A gente fica completamente com o tempo tomado, porque você tem que brincar com a criança, você tem que conversar com a criança, não dá para simplesmente jogá-la em frente à televisão, né? E como eu e a minha esposa trabalhamos, então é muito complicado, porque enquanto um está fazendo reunião online, o outro tem que estar com a criança. Enquanto um está cozinhando, o outro tem que estar com a criança, né? Enquanto um está fazendo faxina, o outro tem que estar com a criança. Então a gente vai se dividindo nisso para todo mundo poder trabalhar e cozinhar e limpar a casa e para que ele fique sempre atendido assim, nas necessidades básicas. É lógico que rola uma televisãozinha mais do que deveria, porque é muito difícil, né? Não é fácil a gente manejar tudo isso. Parece, né, que é mais tranquilo, não é mesmo. Então, assim, o que a gente fez, né? Compramos massinha, muita coisa para ele desenhar, porque ele está nessa fase, né, de explorar isso. Então a gente fica brincando, fica
fica fazendo jogos, fica conversando, lendo livrinho. Então é um tempo muito grande que gasta, né, para deixar ele minimamente confortável. Não é novidade que a ausência das atividades escolares modificou bastante a rotina das crianças, mas isso não impede que os pais busquem formas criativas de aprendizados em casa. Águida Aquino explica como alfabetizou Iris, de 4 anos. A gente tem muito cuidado de não forçar um letramento, um ensinamento, né, de forma desagradável para nossa filha, e eu acho que isso deve existir ao longo de toda a formação dela, né? E a gente faz o esforço para que o aprendizado seja gostoso, divertido, principalmente nessa primeira infância, né? Então, a gente tem uma escola que não optou em não fazer uma educação online, por TV, por celular, por nada disso, e a gente prefere assim, a gente luta para que nossa filha fique o menos tempo possível nas telas, né? E não mais tempo nas telas. Então, a escola da minha filha manda periodicamente, a gente passa lá e pega algumas atividades em papel para ela fazer, que são na idade dela pintar, reconhecer as letras, datas festivas, reconhecer os números, algumas palavras em inglês, algumas coisas de sociabilização, de entendimento de conjuntos, de grupos e tal. Então ainda é bastante abstrato, né? Mas, por outro lado, somos 2 professores em casa e nossa filha nos vê muito lendo, estudando, e ela tem muitos livros, a gente lê muito com ela os livros dela, e ela despertou muito o interesse pelas palavras e pelas letras. Então, uma coisa muito interessante que aconteceu durante esse período de pandemia foi que nós alfabetizamos ela em casa, ainda de uma forma precoce, mas ela aprendeu a escrever o próprio nome, escreveu o meu nome, o nome do pai, uma série de palavras que ela via nos livrinhos dela, e ela aprendeu porque ela tinha interesse perguntava quais eram as letras, a gente começou a ouvir musiquinhas de letras, eu comprei um conjuntinho de letras, e ela, pela curiosidade dela, a gente foi seguindo os interesses dela, sem cobrança, sem pressão. E aí a gente colocou, né, como eu disse, papéis nas paredes, no chão, e ela está muito feliz em ter aprendido a escrever o nome dela e alguns outros nomes, e reconhecer esses nomes quando abre os livros, reconhecer o nome dela nas coisas anotadas, assinou uma cartinha para a professora. Então a gente conseguiu, de uma forma inesperada, sem planejamento e sem intencionalidade prévia, né, fazer com que ela aprendesse a escrever em casa, aos 4 anos, né? Foi uma conquista que foi uma demanda dela e que a gente atendeu. E a gente está bem feliz com isso, mas a gente está feliz porque ela está feliz. Depois de todos esses cuidados para se adaptar com a nova rotina, será que os pais estão preparados para essa fase da flexibilização do isolamento social? Bom, a única certeza que eu tenho é que meu filho não vai voltar à escola até que tenha uma vacina, porque não é fácil ter um controle das crianças já dentro da sala de aula, que demanda uma estrutura muito grande, demanda uma mudança radical da forma que a educação é feita aqui no Brasil, né? E a gente tem que realmente mirar nos exemplos de fora para ver o que a gente pode mudar aqui no nosso país. Mas eu realmente não tenho previsão nenhuma de colocar meu filho de volta à escola, mesmo ele tendo atividades online nesse momento, né? Eu acho extremamente perigoso flexibilizar enquanto os casos ainda seguem aumentando. E a gente sabe muito bem que é uma necessidade de responsabilidade social, que as pessoas compreendam que não podem ficar aglomeradas, que as pessoas vejam principalmente o que é prioridade. Essa postura dos governos estaduais e municipais de começar a flexibilizar, eu vejo como
uma pressão que eles estão recebendo de muitos setores da sociedade. Entendo a dificuldade dos governantes, mas eu acho que é realmente perigoso, né? Quem pode ficar em casa tem que ficar. Isso para mim é muito claro, né? E as escolas, né, em que nível for, né, devem, na minha opinião, voltar só depois de uma vacina, porque a escola é um local de contágio, comprovadamente. Existe um pensamento comum, né, no mundo baseado em dados e estatísticas de que as crianças, em geral, são as que menos sofrem as consequências mais graves do coronavírus. Isso não significa que elas sejam imunes e nem que não possam desenvolver casos graves. Existem crianças que desenvolvem a versão mais letal, né, do coronavírus. E nada garante que, caso, por exemplo, a minha filha pegue, ela não desenvolva. Além disso, a minha filha convive comigo, com meu marido, eventualmente com as avós, com outros adultos que seriam do grupo de risco, e que uma contaminação dela, né, ela pegando uma doença como essa, ela iria contaminar certamente outros adultos. No programa de hoje, conversamos sobre a importância do diálogo com as crianças, principalmente na explicação sobre o que está acontecendo nesta pandemia da Covid-19. Além disso, também abordamos a importância da relação dos pais com os filhos. Também falamos sobre os comportamentos que as crianças demonstram quando estão passando por algum momento estressante ou traumático, além de dicas sobre como os pais podem ajudar as crianças a passarem por esse momento de isolamento social. E hoje temos mais uma dica para você. O projeto de extensão Brinquedoteca da UFPB lançou um guia de brincadeiras para realizar em casa. O Guia Família Brincantes foi planejado para ajudar as famílias com brincadeiras apresentadas por categorias e textos descritivos de fácil entendimento. Você encontra jogos de adivinhação, atividades para colorir, cantigas populares, brincadeiras como esconde-esconde, passa-chapéu, passarais, amarelinha, trem maluco, construção de brinquedos, contação de histórias com massinha de modelar, fantoches, desenhos, danças e atividades com movimento, jogos de tabuleiro, literatura infantil, raciocínio lógico e teatro de bonecos. O guia está disponível no formato PDF e você pode baixar por um celular, smartphone ou computador no site ufpb.br. Se preferir, você pode imprimir o material e utilizar como um livro de papel cheio de brincadeiras para se divertir em família. É importante lembrar que nenhum aparelho do mundo digital substitui a interação entre pais e filhos. Participar da vida do seu filho não ajuda somente no desenvolvimento dele, mas também na construção de memórias. E o nosso próximo episódio será sobre o que fazer quando alguém da sua casa está com Covid-19. O Saúde em Comunidades teve a apresentação de Thalita França e Heloísa Araújo. Edição de som de Luiz Monteiro. Redação e roteiro de Thalita França e Heloísa Araújo. Consultoria Maria Aparecida Bezerra. Supervisão Norma Meirelles. Agradecimentos a Dante Batista Mafaldo. Você pode encontrar esse e outros episódios do Saúde em Comunidades no Spotify e em outros agregadores de podcast. Siga-nos também nos Instagrams @webradio Porto do Capim e @Saúde em Comunidades. E se você deseja falar com a gente, mande um e-mail para contato.portodocapim.rpc@gmail.com. Podcast Estação Ciência. Estação Ciência é um podcast com narrativas sonoras voltadas à valorização e à divulgação da ciência e de nossos cientistas.
Abordamos diferentes temas científicos com uma linguagem simples e acessível. É uma produção do Laboratório de Áudio da UNB, realizada por estudantes de graduação da matéria Roteiro, Produção e Realização em Áudio. Este é o episódio Corona Zap. Desinformação mata. Boa escuta. Bom dia, boa tarde ou boa noite, querido ouvinte. Vamos direto ao ponto, a pergunta que não quer calar. Vacina causa autismo? Bem, um estudo realizado pelo professor Jon Tester da Universidade de Big Sneaker na Flórida, Estados Unidos, mostrou que sim. A vacinação regular de crianças até 10 anos está associada com problemas no desenvolvimento cerebral durante a adolescência. Esses problemas resultam no surgimento de Alzheimer, Parkinson e até mesmo autismo em casos mais graves. Entretanto, isso é obviamente mentira. É tão mentira que a doutora Barbara McClintock, líder do Comitê Europeu de Pesquisa e Testagem de Vacinas, mostrou no ano passado que os estudos não só apontam que as vacinas não estão ligadas a distúrbios neurológicos, mas mostram que a vacinação regular está diretamente associada ao estímulo de áreas do cérebro relacionadas com pensamento crítico, criatividade e raciocínio lógico. Bem bacana, né? Uma pena que isso é mentira também. Isso mesmo, é tudo mentira. Ou quase tudo. Jon Tester, seu estudo e a Universidade de Big Sneaker só existem na minha imaginação, mas se inspiram num caso real. Realmente existiu um estudo maluco que tenta associar vacinação ao autismo, mas esse estudo já foi refutado mais de uma vez pela comunidade científica, e hoje não tem qualquer valor enquanto pesquisa. Por outro lado, Barbara McClintock foi sim uma cientista de verdade, vencedora do Prêmio Nobel até, mas que não tem nada a ver com nenhum comitê europeu de pesquisa e testagem de vacinas, nem com esses supostos estudos. O trabalho dela foi, na verdade, relacionado aos genes saltadores, que são genes que trocam de lugar dentro do cromossomo. Além disso, Bárbara já havia morrido, em 1992. Talvez por esses relances de verdade, ou pelo jeito que eu te contei tudo com bastante confiança no que eu estava dizendo, você tenha acreditado no que eu disse. Ou pelo menos parte do que eu disse. Por quê? Para ser bem sincero e franco, o álcool gel e nada é exatamente a mesma coisa. Pelo contrário, ele é até mais perigoso do que você não passar nada. A água com ozônio aumenta a intensidade de oxigênio no corpo, aumenta as defesas. A destruição que, por exemplo, a masturbação causa no intelecto. Tá? Isso são pesquisas feitas. Né? A depravação sexual, ela mata neurônios. Filhos dela, os filhos, eles se tornaram autistas depois de tomar vacinas. Autista é retardado mental, né? Para quem não souber. O autismo é consequência de um dano neurológico provocado pela vacina. Então, respondendo de verdade agora, vacina causa autismo? A resposta curta é não. A resposta longa é que essa ideia veio inicialmente de uma pesquisa feita no Reino Unido em 1998. Ela ligava a vacinação com problemas gastrointestinais e neurológicos, em especial o autismo, o caso que citamos antes. Mas essa pesquisa contou apenas com 12 pacientes, um número extremamente pequeno para que ela tivesse algum valor acadêmico. Mesmo assim, a pesquisa teve grande repercussão. Então, para entender se realmente existia uma relação, o CDC, Centers for Disease Control and Prevention, fez uma pesquisa com 500 mil crianças. Essa pesquisa confirmou que de fato não existe nenhuma relação entre vacinas e autismo. O interessante é que, mesmo com essas informações, a opinião de muitas pessoas não muda. Continuam acreditando que vacinas causam autismo. Mas, vamos ser honestos, né? Foi uma explicação meio chata. Vamos tentar de novo. Autista é retardado mental, né? Para quem não souber. O autismo é consequência de um dano neurológico provocado pela vacina. Não, vacina não causa autismo. O que aconteceu foi que em 1998, o então pesquisador Andrew Wakefield e outros 12 colegas fizeram uma pesquisa sobre a relação entre essas duas coisas. O estudo foi feito com apenas 12 crianças, e ainda distorceram algumas informações para vender a ideia de que vacina causa autismo. Um detalhe importante é que a pesquisa não culpava todas as vacinas, e sim a vacina da tríplice em específico. Depois, descobriram que Wakefield tinha patenteado uma vacina unicamente para sarampo, que podia ser usada alternativamente à vacina da tríplice. Wakefield ganharia uma fortuna caso isso acontecesse. Quando esse fato veio a público, ele perdeu seu diploma. Novas pesquisas foram feitas, dessa vez com um número certo de pacientes, e confirmaram que vacinas não causam autismo. Diferente, né? Todos os dados dessa segunda explicação são verdade, mas ela foca em outra coisa. Afinal, a teoria que defende que vacinas causam autismo não se apoia em dados. Alguém que acredita nisso te diria que essas pesquisas novas são mentiras. Diria que Wakefield foi censurado para falar algo que eles não querem que você ouça, seja lá qual for a razão.
Não é uma questão de dados ou fatos. Se fosse isso, a primeira explicação já serviria. É uma briga de narrativas. E isso faz todo sentido. A mente humana gosta de narrativas. Aprendemos e acreditamos mais facilmente com elas. É algo natural. E por isso é difícil convencer alguém com dados, inclusive numa briga de ciência contra a desinformação. Por que a Terra não é o centro do universo? Você pode responder que não é. Pode elaborar e mencionar fatos científicos, mas não tem uma razão. Nossa mente gosta de razões, gosta de drama, gosta de emoção. Se você disser que a Terra é o centro do universo e que a NASA está escondendo isso da população por causa de algum plano maligno, é mais interessante. Até porque narrativas como essa, e a de que vacina causa autismo, apelam para um sentimento muito importante: o medo. Da China nós não compraremos, né? É decisão minha. Eu não acredito que ela transmita segurança suficiente à população pela sua origem. Da China, lamentavelmente, já existe um descrédito muito grande por parte da população, até porque, né, como muitos dizem, esse vírus teria nascido lá. Essa declaração do presidente, assim como a teoria de que vacinas causam autismo, apela ao medo, algo muito comum em discursos políticos. Nesse caso, ele não tenta se aproveitar de um medo que já existe, mas tenta criar um novo. Duvida da segurança da vacina que a China vai aplicar na própria população. Ele dá a entender que a maior parte da população já tem medo da China, e que você também deveria ter medo. Mas nesses casos, é importante se ater aos fatos. Existe realmente alguma razão para acreditar que a vacina da Coronavac é perigosa? É preciso lembrar sempre que quem pode responder sobre isso não é o presidente, nem qualquer outro político. Quem tem essa resposta são órgãos como a OMS e a Anvisa. São eles que testam, estudam e acham as respostas para essas perguntas. E de acordo com esses órgãos, a Coronavac é segura e eficaz. Mas é claro que isso também não importa muito. Um experimento interessante sobre esse assunto aconteceu na Escola de Medicina da Universidade do Sul da Califórnia. 2 atores fizeram palestras para um público de estudantes, professores e especialistas médicos. A ideia era que um fizesse uma palestra entediante, enquanto o outro fosse carismático, entusiasmado e bem-humorado. Cada um faria 2 palestras, uma com conteúdo e uma falando asneiras. O resultado foi que entre uma palestra com bom conteúdo, mas mal apresentada, e uma palestra divertida falando asneiras, a preferida é a divertida, até para os especialistas. Foi comprovado que é mais fácil acreditar em algo pelo carisma de quem fala, independente do seu conteúdo. Mesmo que não seja verdade e aquela pessoa não seja preparada para falar sobre o assunto. Isso ficou conhecido como o efeito Dr. Fox. Mas você já deve ter ouvido falar desse experimento, né? Eu podia falar de outras características biológicas ou psicológicas que te deixam mais aberto para acreditar em fake news. Podia falar de viés de confirmação, de que geralmente só desconfiamos de informações que vão contra o que já acreditamos. Mas tem boas chances de você também já saber disso. Isso tudo já foi dito antes. Provavelmente você já ouviu outros podcasts ou vídeos falando sobre fake news. Foi inclusive o assunto mais falado de 2017 e tema da redação do Enem de 2018. Mas mesmo assim, aqui estamos, em 2021, falando disso novamente. O que mudou? A partir de agora, temas relevantes com visões diferentes sobre o mesmo assunto. Tudo para você construir com a gente a sua opinião. O tema de hoje é: precisamos esperar a vacina para voltar à vida normal? Os nossos debatedores são Bruno Salles, advogado mestre em Direito Penal, e Caio Coppola, bacharel em Direito e comentarista político. Bem, agora a desinformação tem um palanque. Ela continua nos milhões de grupos de WhatsApp e timelines do Facebook, disputando espaço com notícias de verdade e se passando por elas. Mas também em discursos do presidente, e muitas vezes na TV aberta. Em 2017, se falava sobre como a internet ia mudar tudo, pois ela tinha a capacidade de amplificar notícias falsas, teorias da conspiração e radicalizar grupos ideológicos. Afinal, ela dá espaço para eles se unirem e permanecerem dentro de uma bolha. Isso ainda acontece, mas agora informações falsas são a maior parte do debate público e político. Figuras importantes debatem na televisão, mas não debatem ideias, prioridades ou valores. Eles debatem se o lockdown funciona, se algum remédio cura o coronavírus e se vacinas são seguras. Isso nem faz sentido. Esses debates não levam a uma conclusão, não tem como levar, não existe discussão. Um deles está objetivamente correto, mas não é o debate que vai comprovar quem é esse. Quem sabe se o lockdown funciona são infectologistas, são pesquisadores especializados nisso. A única coisa que esse debate promove é um palanque para a desinformação, que coloca informações objetivamente incorretas como opiniões, num patamar de igualdade com informações já estabelecidas e comprovadas pela comunidade científica.
O debate público e as disputas políticas têm que ter a ciência como base, discutir o que fazer, ter as informações que tem, e não brigar com a ciência, desacreditar de suas descobertas. Isso é extremamente perigoso, e foi algo que trouxe consequências enormes para o Brasil. Mas enfim, eu falei muito de especialistas, né? Como são eles que sabem, como é importante escutar eles, como é importante a divulgação científica. Pois então, eu convidei 2 especialistas para falar sobre o assunto, para tirar algumas dúvidas comuns e falar sobre desinformação. Afinal, quem sabe, sabe. E não sou eu que sei. Bem-vindas, doutoras. Vocês podem começar se apresentando para o público? Meu nome é Cecília Favalli, eu sou farmacêutica formada pela Universidade Federal do Ceará. Eu tenho um mestrado em patologia experimental pela Universidade Federal da Bahia, convênio Fiocruz, Fundação Oswaldo Cruz da Bahia. Lá eu fiz também meu doutorado em imunologia. Em 2009, eu fui nomeada na Universidade de Brasília. Atualmente sou professora associada de imunologia no Departamento de Biologia Celular do Instituto de Ciências Biológicas. Eu trabalho atualmente com imunidade inata a parasitos e bactérias. Mas com o advento da pandemia, nós estamos diversificando as colaborações e estamos abrindo o nosso leque com muitos projetos interessantes para 2021, incluindo o Covid. Meu nome é Ana Amélia Lorenzetti Boca, eu sou professora titular no Instituto de Ciências Biológicas da UNB e eu ministro a disciplina de imunologia. Eu coordeno um laboratório de imunologia aplicada. Durante muito tempo eu trabalhei com modelos de infecções fúngicas, mas considerando essas infecções virais que têm acontecido, essas pandemias que a gente está vivendo agora, eu coordenei um projeto com o Zika vírus na área de resposta imune, dentro de um projeto maior que era coordenado pelo professor Renato Rezende, então eu tinha uma subcoordenação, e agora eu também estou participando de um projeto que está analisando a resposta de memória de pacientes que tiveram Covid e que evoluíram para a cura. Doutora Ana Amélia, como são produzidas as vacinas? Existem várias plataformas para o desenvolvimento de vacinas e que elas variam desde as vacinas utilizando o micro-organismo morto, passando por aquelas vacinas onde a gente usa um micro-organismo atenuado, para aquele micro-organismo que está vivo, mas ele não é capaz de induzir a doença no seu hospedeiro. Mas a gente tem que considerar num indivíduo que tem o sistema imune ativo, porque apesar de no indivíduo de resposta imune normal, esses micro-organismos não induzirem a doença, num indivíduo que está com o sistema imune debilitado, ele vai causar a doença. Depois, as vacinas elas evoluíram para fragmentos desses micro-organismos, então se pegou somente aquelas proteínas ou glicoproteínas que têm maior interação com o sistema imunológico, e hoje em dia o que a gente está vendo são vacinas de DNA, RNA e a expressão de proteínas em outros vírus que não são os vírus originais. A gente também tem, que não ainda foi usado, as plataformas utilizando os VLPs, que são a carapaça do vírus sem ter o material genético. Doutora Cecília, vacinas podem alterar o DNA das pessoas? Não altera o nosso material genético. A questão é que, assim, você usava o micro-organismo inativado, né, ou atenuado, ou como acontece para a vacina do BCG, que é a vacina da tuberculose, que os bebezinhos têm que fazer no 7º dia de vida, né, que é um momento muito difícil para as mães, falo por mim. Você usa uma micobactéria que está atenuada, que não causa doença em humano, mas ela é muito parecida com a micobactéria que causa doença na gente. Então, é um método que ainda funciona. Então, a gente está sempre mostrando pequenas partes ou micro-organismos para o nosso corpo e se preparando. Toda essa parte que envolve biologia molecular, essa programação, na verdade, são formas da gente fazer o nosso corpo produzir a proteína, né, da spike protein, e vai estimular o nosso corpo. E o que é imunidade de rebanho? O termo imunidade de rebanho é quando você tem muitas pessoas daquela população que tiveram contato com aquele agente e tem a sua memória imunológica, digamos assim. A gente pode fazer um paralelo quando a gente tem uma vacinação com muito sucesso, como é o caso do Brasil com a poliomielite, que você não tem mais casos, você tem uma manutenção de vacinação, mas você não tem os casos. É como se você imunizasse
Mas a vacina é uma coisa muito mais controlada, né? A gente consegue ser mais eficiente. É quando você não tem aquele micro-organismo circulando, porque a grande maioria das pessoas já tem a sua resposta imune contra ele. Agora, imaginem vocês o tanto de vidas que a gente teria que perder para chegar na imunidade de rebanho natural pelo Covid. Eu acho que é impraticável. E a gente já perdeu quantas pessoas? Será que a gente vai deixar ele circular ainda mais para a gente chegar numa imunidade? É impraticável, não tem como. É porque é uma população muito grande e muitas vidas sendo perdidas, então não faz o mínimo sentido, é absurdo pensar nisso, essa imunidade de rebanho. Doutora Ana Amélia, como o lockdown funciona? O que o lockdown está propondo é a redução da circulação do vírus. Porque a gente sabe que quanto mais o vírus circular, mais pessoas ele vai infectar. Então, se uma pessoa que está infectada, ela fica em casa, ela fica isolada dos seus familiares, ela vai passar a fase de 1 semana até 14 dias sem contaminar ninguém. Se o vírus ele não consegue contaminar a outra pessoa, vai parar esse processo de transmissão. Então, a cadeia de transmissão ela é interrompida pelo lockdown. Assim como a cadeia de transmissão também é fortemente afetado pelo uso de máscaras, a higienização das mãos, a utilização do álcool gel, a limpeza adequada das superfícies. Então, todas essas propostas e essas atitudes fazem com que a gente interrompa a transmissão do vírus e, com isso, reduza o número de pessoas infectadas. Quem já tomou a vacina ainda precisa manter o distanciamento? Precisa. É necessário que as pessoas ainda façam isolamento social, porque a vacina, ela não é uma blindagem para a pessoa. A função da vacina é gerar uma imunidade mais eficiente para aquele indivíduo, para que quando aquele indivíduo encontre o micro-organismo selvagem, ela desenvolva uma resposta imunológica mais rápida e mais efetiva para eliminá-lo. Então, se eu sou vacinada, eu posso contrair a doença e eu posso transmitir essa doença, sem que eu desenvolva a doença, naquele pequeno espaço de tempo que eu vou estar doente. Então, o isolamento, o distanciamento social é extremamente importante ainda, porque nós estamos vendo uma circulação livre do vírus pela população. Então, se eu me imunizei, eu ainda corro o risco de contrair o vírus e ter uma doença leve. Então, para mim, eu devo fazer o isolamento e também, pensando no próximo, se eu contraio o vírus e eu desenvolvo uma doença leve, mas eu posso contaminar a outra pessoa. Entendeu? Então, a gente não pode ter a ilusão de que tomando a vacina, eu vou estar blindada contra o vírus. Não vou estar. Eu vou estar melhor capacitada para induzir uma eliminação desse vírus com danos menores para o meu organismo. Doutora Cecília, como a máscara consegue nos proteger se o vírus é tão pequeno? Porque a transmissão vai acontecer pelas gotículas. Então, quando a gente tosse, quando a gente fala, né, a gente tem gotículas, pequenas gotinhas, então o vírus microscópico só que passa, ela é maior, então essas gotículas de saliva do que quando a gente fala, ri, tosse, né, é isso que vai e carrega o vírus, e para isso a máscara bloqueia sim. E aí qual máscara usar? Primeiro usar adequadamente, não adianta usar aquela máscara debaixo do nariz, mas a gente tem que falar nessas alturas porque a gente vê as pessoas com o nariz de fora. Não adianta usar aquela máscara que está afastada do nariz um palmo. Não, você tem que fazer aquele teste se está realmente fechando aqui, se você não está... Aquele embaçado do óculos já te mostra que não está muito bem. A máscara de pano é melhor do que nada, mas nós estamos no nível que eu recomendo fortemente que as pessoas, se tiverem que sair, se não tiver jeito, use a máscara cirúrgica de 3 camadas, pelo menos, e quem tiver condição, usa a N95 e a PFF2. Que é aquela mais rígidazinha, né? Máscara de crochê, não existe nada que permita passar. E se você está respirando livremente, sentindo o vento livremente, não tá bom. Doutora Ana Amélia, existe mesmo um tratamento precoce?
Até o momento, não existe nenhum tratamento precoce para o SARS-CoV-2 ou para a Covid-19. Então, qualquer coisa que está sendo dita nesse momento é especulação, porque não existe embasamento científico para nada. É óbvio que a gente descobre um tratamento testando. Então, você diz para o computador qual é o mecanismo de ação de um medicamento, aonde que ele age, e depois você fala para ele, olha, eu tenho este micro-organismo aqui, você tem no seu banco de dados algum medicamento que vá atuar sobre esse micro-organismo? E aí você pega uma lista de coisas que já foram desenvolvidas, para não precisar reinventar a roda. Então, você tem uma lista, vários pesquisadores do mundo inteiro, inclusive aqui no Brasil, fizeram essas análises in silico das moléculas farmacológicas que já existiam. A partir daí, qual é o próximo passo? O próximo passo é você ir para o laboratório e testar isso in vitro, que já uma grande parte não vai funcionar, uma parte funciona. Então, essa história da hidroxicloroquina começou justamente assim, porque esse é um mecanismo científico aceito. O problema é o seguinte, que quando começou a se utilizar, e aí estava indo tudo muito bem, testou-se in vitro, ele tinha uma atividade, mas em grande quantidade, uma concentração muito alta, e aí quando começou a testar nas pessoas, eles viram que não tinha nenhum efeito. Qual é o problema da hidroxicloroquina hoje? É as pessoas não acreditarem nos ensaios clínicos seguintes. No primeiro momento, todo mundo acreditou no computador e no ensaio in vitro, que são os menos sensíveis. Quando chegou nos ensaios in vivo com os pacientes, as pessoas passaram a não acreditar mais nesses resultados. Mas, doutora Cecília, vacinação é uma escolha individual? A gente que é da imunologia fala que a vacina é um pacto coletivo, né? É saúde pública, não é uma escolha individual. E é uma outra coisa que o coronavírus trouxe para a gente. A gente tem que se preocupar em vários sentidos com o próximo. Tem que se vacinar sim, porque se você está imunizado e mais pessoas vão estar imunizadas, vai ser a chance que a gente tem de, em algum momento, esse vírus parar de circular. Se eu tenho pessoas não imunizadas, eu tenho ali um canal, uma brecha para ele continuar circulando. Então, é um pacto coletivo, é a responsabilidade de todos. Tem que vacinar, a gente tem que convencer quem está inseguro, quem está com medo, mostrar as bases científicas e convencer essas pessoas. Obrigada de coração para as doutoras Ana Amélia Boca e Cecília Favalli por terem topado participar dessa conversa com a gente. É importantíssimo escutar quem entende e pesquisa sobre o assunto. Mas voltamos para a questão. O que fazer contra a desinformação? Há problemas com a divulgação científica. Essas informações tinham que chegar em mais gente. E o governo federal entrou em guerra com a educação e a ciência, o que também complica as coisas. Porém, ainda tem algumas coisas que nós podemos fazer. Alguns cuidados que temos que tomar. Tem que checar a veracidade das notícias, especialmente narrativas, como as que citamos antes, que apelem para o medo ou algo assim. É importante questionar se quem está te falando algo tem qualificação para falar isso. E em casos como esse, em que a pessoa que fala com você não é qualificada para falar do assunto, cheque as fontes. Nesse podcast, tivemos o cuidado para que, onde quer que ele esteja postado, ele tenha as fontes na descrição. Claro, boa parte das informações vieram de entrevistas que fizemos com especialistas, mas não todas. Então pare! Olhe a descrição. Olhe as nossas fontes. De verdade, olhe. E não só veja que ela existe. Abra o link se tiver tempo. Veja se a fonte confirma o que a gente diz. Veja se é uma fonte confiável. E, por favor, cuidado com o Zap. Este foi um projeto do Laboratório de Áudio da Faculdade de Comunicação da Universidade de Brasília. Ele conta com a roteirização, direção e produção de Cleiton Félix, edição, direção e produção de Lucas Miguel e locução, direção e produção de Maria Alice Amorim. Tudo sob orientação do professor Elton Bruno Pinheiro e mentoria de Bruno Kowalski, para a disciplina Roteiro, Produção e Realização em Áudio. Se você quer conhecer mais produções, fica ligado nas redes sociais do Lab Áudio e no site www.labaudio.unb.br. Até a próxima! Podcast
Vida em quarentena. Solidariedade, empatia, cuidados, preocupação. Essas são algumas palavras que movem o momento difícil que estamos passando. Mas como é a vida em quarentena de quem está fora do país, longe de casa? De estudantes e imigrantes? E quem depende do trabalho na rua para sobreviver? E quem está em situação de rua e vive longe de banheiros públicos decentes e condições mínimas de sobrevivência? E a paz de espírito nessa quarentena? Você se diverte? Você romantiza a quarentena? Ou faz de tudo para fugir do tédio, da ansiedade e do turbilhão de informações? Essas são algumas questões que vamos abordar. Este é o episódio Os Povos Tradicionais e as Duas Pandemias. Boa escuta! Aqui no Brasil, dados do Ministério da Saúde revelam que o número de indígenas com Covid triplicou em apenas um mês. Os dados do governo estão subnotificados. O número de indígenas infectados na pandemia é alarmante. O contágio entre os indígenas é mais alto que a taxa da população brasileira. Um estudo mostra que terras indígenas podem ser gravemente atingidas pela transmissão do novo coronavírus. As comunidades localizadas na Amazônia Legal são as mais ameaçadas porque o sistema de saúde local já está em colapso. Indígenas de Rondônia pedem socorro. A situação é considerada mais preocupante em 4 estados: Amazonas, Maranhão, Pará e Mato Grosso. Os povos tradicionais têm uma relação especial com a natureza. Juntos, eles compreendem como cuidar da terra, cuidar dos seus e cuidar de si. São ritos que os unem como povo. São 500 anos de resistência. E apesar da colonização e das políticas genocidas que vêm de vários governos, eles lutam para manter viva sua identidade. A vida, antes pautada em coletividade, agora requer distanciamento. Em tempos de pandemia, ficar em casa torna ainda mais difícil o dia a dia daqueles que há séculos precisam batalhar pelo direito de existir. É usando de um momento de fragilidade como esse que o interesse em servir o capital se sobrepõe aos direitos básicos, com o intuito de apagar quem muitas vezes já é esquecido. A gente está com um problema muito sério, futuramente a gente vai ficar só na história, pelo jeito que está indo. Denúncias e pedidos de socorro surgem em aldeias de todo o Brasil. O massacre causado pelo novo coronavírus já registra mais de 40 mil casos entre os povos indígenas. Os danos causados pela pandemia vão além dos respiratórios. Isso causou em várias pessoas um agravo da saúde mental, por exemplo, ansiedade, depressão, porque a gente se viu numa situação que não era nossa. Felizmente, ainda existe esperança, pois práticas curandeiras aparecem através de sonhos e em conhecimentos ancestrais de plantas medicinais. Aqui o povo chavante, eles acreditam no ritual de cura, o que chama o Aiá. E nesse ritual, uma pessoa que é um cantador, que participa desse ritual, ele teve um sonho, com as 3 espécies de plantas nativas do Cerrado, que elas seriam capazes de curar o coronavírus. Meu nome é Milena Leite e esse podcast é um convite para entender uma realidade muito diferente da nossa. Novo coronavírus no Brasil. Para quem pode, fiquem em casa. Se tiver que sair, use a máscara o tempo todo. Lave as mãos. Vida em quarentena. Para entendermos alguns dos acontecimentos do nosso presente, é importante revisitarmos alguns momentos do nosso passado. Desde muito pequenos, somos ensinados na escola que o Brasil teve início com a chegada dos portugueses. Antes de eles colocarem os pés nesta terra, existe a estimativa de que mais de 3 milhões de indígenas já faziam morada em diversas partes do território. Cada povo tinha sua língua, e isso foi responsável pela divisão dos povos em 4 grupos:
ou melhor, 4 troncos linguísticos: o Tupi, o Macro-G, Caribe e Aruac. Os tupis povoavam o litoral e foram os primeiros a terem contato com os europeus. Os Macro-G se concentravam na região que hoje é o Distrito Federal, enquanto os Caribe e Aruac se localizavam no norte do território. A chegada dos europeus significou uma época sombria aos povos. Isso porque trouxeram com eles epidemias que dizimaram aldeias inteiras. Sem dizer da escravização em massa, guerras intertribais, catequização, estupro de mulheres indígenas e a tentativa de embranquecimento dos povos. São acontecimentos que trouxeram grande sofrimento. Essa, infelizmente, é parte da nossa história, de quando o país nem era de fato um país. Apesar de os indígenas terem conquistado alguma voz e pequenos direitos no decorrer do tempo, ainda há muito a ser feito. Minha avó materna, o nome dela é Helena Estilene de Biasi, ela era educadora. Essa é a Emília Toptiro, do povo Chavante. Ela foi convidada pela Araci Lopes da Silva, que era da USP e da Comissão Pro-Índio de São Paulo, para integrar uma equipe que ia discutir possibilidades diferenciadas de educação entre os povos indígenas e experiências alternativas que, mais tarde, alimentaram parte dos debates da Constituinte. Até aquele momento, a escola dentro da comunidade indígena, ela tinha sido sempre instrumento para catequização e colonização dos povos indígenas. O povo Chavante soma, atualmente, cerca de 18.224 indivíduos concentrados na porção leste do estado de Mato Grosso. Por causa da distância do litoral, os Chavantes tiveram seu primeiro contato com o homem branco apenas no século XVIII, quando os colonizadores invadiram o interior do território brasileiro em busca do ouro na região. Olá. O João Victor é do povo Pancararu, do sertão de Pernambuco. Segundo os nossos mais velhos, nosso território ia do Rio São Francisco ao Rio Mochotó, contemplando uma grande área no sertão de Pernambuco. A trajetória do povo que se concentra na porção central de Mato Grosso carrega as duras marcas do trabalho forçado. Olá, meu nome é Isabel Talcani, sou da etnia Curabacairi, os Bacairi. Durante décadas, os Bacairi foram forçados a trabalhar na extração de borracha por conflitos com seringueiros da região, os quais, inclusive, proibiram suas práticas culturais e a utilização de sua língua materna. A luta dos retireiros do Araguaia pela preservação da terra e de direitos fundamentais é muito parecida com a dos indígenas. O povo retireiro sofre desde sempre com grileiros de terra que se apossam de territórios centenários onde viveram avós, pais, filhos, muitas gerações. O Rubem Taverne Salles, retireiro da comunidade de Mato Verdinho, em Luciara, interior de Mato Grosso, luta para que o legado de seus ancestrais se mantenha. E ser um retireiro é um povo que começou do meu avô, passou para o meu pai, passou para mim, para meus irmãos, e a gente vive lutando no coletivo para a criação de gado nas áreas de Vargem, Cerrado brasileiro, uma área de transição, tem no município do Ceará e outras regiões. E a gente viveu disso, a gente correu para regularizar, as forças políticas contrárias são mais fortes, conseguiram desmanchar nosso projeto. E hoje a gente está na situação de futuramente ser extinto pela grilagem e pela tanto de cerca que estão fazendo. E como esses povos, que são sinônimo de luta e de resistência desde sempre, estão passando por esse momento de pandemia? De que forma quem tem como princípio a união e a coletividade está passando pelo período de isolamento social? Meu nome é Eduardo Jorge e agora você vai saber um pouco mais sobre essa vivência. O João Victor nos contou um pouco mais sobre como era o dia a dia do povo Pancararu antes da pandemia. Nossa raiz ancestral é fundamentada na coletividade, no compartilhamento e na socialização. As plantações, as colheitas, os momentos de fé, a alegria dos rituais, a lavagem de roupas nas nascentes, as brincadeiras e o preparo de louças e demais artesanatos sempre foram muito fundamentados nessa coletividade.
Para os Chavantes e os Bacairi, as atividades em grupo também predominavam. O que mudou foi, assim, os hábitos, né? Os hábitos das recomendações de se parou os rituais, né? Os rituais são comunitários, são de aglomeração de pessoas, né? Os rituais foram interrompidos, assim, no sistema cultural do Chavante, aqui onde estou habitando no momento, e também para minha comunidade, né, tem muitos rituais, e os rituais foram interrompidos, né? E alguns até assim, de uma forma bem dramática, que são os rituais de funerário, né? O ritual quando alguém faz a passagem, é preciso estar fazendo ritual para essa pessoa, para esse ente querido, e essas coisas não estão sendo feitas. Eles se viram, com a chegada do vírus, em uma situação que não era deles. A quarentena, o isolamento social, sem rituais, sem convivência. Tudo se tornou mais difícil. E alguns dos preços foram esses, de alguns sintomas de ansiedade, alguns sintomas de depressão. E além de terem que lidar com isso, também tiveram muita dificuldade com as medidas de proteção contra o coronavírus. Contando com pouca ou nenhuma ajuda do governo, muitos povos tiveram que se virar como puderam, fazendo barreiras sanitárias e proibindo a entrada de pessoas externas nas aldeias, fazendo rodízio entre pessoas que iam para a cidade, ajudando uns aos outros e cuidando de si mesmos. Inicialmente foi um movimento liderado pelas lideranças, que ficaram nas principais entradas do povo pancararu. Passado um mês, a equipe de saúde assumiu essa posição, fazendo o acompanhamento, educação em saúde, conscientizando as pessoas, e logo em seguida vieram a juventude e a comunidade, com um movimento mais forte, mais consolidado, para fazer o acompanhamento, a orientação e barrar também pessoas estranhas que queiram acessar o território. Eles, então, passaram a enfrentar duas pandemias, a política e a do Covid-19. Mesmo antes da pandemia, as políticas governamentais em prol dos indígenas, quilombolas e ribeirinhos sempre foram escassas. O governo sabe que tem que fingir que está auxiliando os povos originários agora na pandemia. Mas não existem cestas básicas o bastante, medicamentos, infraestrutura ou respiradores nos D6. Nós retireiros mesmo, a gente nunca fomos beneficiados com nada. No tempo do governo da Dilma e Lula, a gente ainda ganhava uns kits de coberta, a gente ainda chegou a ganhar coberta, mas desses outros governos a gente não ganhou nada. Ganhamos só muito massacre. E as políticas durante a pandemia também passaram longe do ideal. O desmonte da saúde indígena se deu com ações como a interrupção do programa Mais Médicos. Esse era um dos únicos programas que asseguravam a presença mais efetiva dos profissionais da saúde em territórios tradicionais. Segundo a avaliação do Ministério Público Federal, os povos originários são mais vulneráveis na saúde e no social e correm risco de genocídio com a chegada da pandemia. Com base nisso, o mesmo Ministério Público Federal emitiu uma série de recomendações que incluíram a proteção dos territórios indígenas e medidas para a retirada imediata de garimpeiros, madeireiros, grileiros e demais invasores das terras. E só então, depois da pressão das lideranças e do MPF, algumas medidas foram tomadas. Porém, medidas que não contemplaram a todos que precisavam. Medidas também questionadas pela sua efetividade ou não. O governo emitiu o auxílio emergencial para as pessoas e alguns indígenas conseguiram se inscrever, outros não, seja por falta de suporte técnico, suporte tecnológico para se cadastrar nos aplicativos, já que isso é uma forma também de excluir, né? Uma forma excludente. Houve algum auxílio? Por exemplo, foram distribuídas algumas cestas básicas em algumas regiões, em algumas comunidades indígenas, mas ela só aconteceu porque teve muita pressão de algumas lideranças. As ações oficiais do governo foram, por exemplo, mandar o exército para dentro das aldeias.
Dos Yanomami, teve uma situação em que mandaram mulheres de militares para dentro das aldeias e, na verdade, elas foram maquiar as mulheres Yanomami, então não era bem uma ação de pandemia, mas aconteceu no meio da pandemia. E também teve uma ação militar, onde militares entraram em terras indígenas chavantes e tentaram levar cloroquina para dentro dessas comunidades. Então, o Ministério Público pediu para que essas lideranças assinassem um termo assumindo a responsabilidade pelas mortes futuras, porque elas tinham se recusado a aceitar a entrada do exército dentro das aldeias. Sim, foi exatamente isso que aconteceu. Pode parecer muito absurdo, e mas mulheres de militares fizeram uma suposta ação social na terra indígena Yanomami, fazendo distribuição de roupas, fazendo unhas, cabelos e maquiando as mulheres indígenas, juntando crianças em recreações. Tudo isso sem máscara e promovendo aglomeração. Forçaram também a utilização de um remédio que foi comprovado cientificamente que não tem eficácia no tratamento contra a Covid-19, quando, na verdade, tudo que esses povos tradicionais precisam é de autonomia e apoio. Apoio para conter o coronavírus, saúde de qualidade, respiradores e medicamentos. São ações como essa que demonstram o descaso e a tentativa de apagamento da cultura indígena. Outro problema enfrentado por eles nesse período são as invasões aos seus territórios, que não são demarcados e nem protegidos, correndo riscos de serem infectados por pessoas externas ao seu povo. Nós está correndo um risco, porque está entrando muito pescador escondido, que passa na nossa área, e tem alguns retireiros que se diz retireiro, que estão trazendo pessoal de fora escondido para acampar na beira dos lagos lá. Aí tem esse risco de a gente pegar essa doença. Sem planejamento, profissionais capacitados e estrutura, a pandemia dizimou milhares de sábios, anciãos e famílias. Mesmo com seus conhecimentos ancestrais das plantas medicinais, através de um sonho, um cantador da etnia Chavante descobriu 3 plantas que ajudaram na recuperação e cura do coronavírus, como a Isabel nos contou no começo desse episódio. Muitos deles tiveram que sair de sua terra para as cidades em busca de tratamento e respiradores. Apesar de não haver comprovação científica de que as ervas são a cura para o coronavírus, algumas das ervas medicinais usadas pelos povos podem combater os seus sintomas e aumentar a imunidade. Caso tenha curiosidade de quais são e como usar essas ervas, basta procurar no site da UFMT, a cartilha que reúne dados sobre as principais plantas medicinais e hábitos de saúde de povos tradicionais da região de Cuiabá, mostrando a importância desses saberes que são pouco valorizados na sociedade. Esses dados foram baseados na experiência dos povos do distrito de Nossa Senhora da Guia e do distrito de Aguaçu, que utilizou plantas como o eucalipto, que é indicado para o alívio da tosse e congestão nasal, o alecrim, que tem propriedades analgésicas, e o gengibre, que aumenta a imunidade. Na cartilha também encontramos a forma de manejo, higienização, prós e contras, preparo, uso e checagem de fake news sobre cada erva. Até dia 2 de dezembro, data de fechamento do roteiro desse podcast, foram 40.642 casos confirmados somente entre os indígenas. Ao todo, 884 mortes entre os 161 povos afetados pela doença, segundo a APIB, Articulação dos Povos Indígenas do Brasil. Eu acho que a visibilidade dos povos indígenas nos meios grandes de comunicação, ela é mínima. Tem um apagamento muito claro. Assim como o resto da população, os casos entre os povos também foram subnotificados, tanto que a APIB passou a investigar por conta própria, já que a CESAI, Secretaria Especial de Saúde Indígena, monitora apenas os casos em terras indígenas homologadas. O ocultamento dessas informações é preocupante. A visibilidade dos povos originários já não é muita. Quando se oculta informações, ocorre então o apagamento. Nesse caso, a mídia desrespeita o fato de que toda e qualquer cultura ela é dinâmica e que se transforma, e ignora que os povos foram obrigados a se adaptar à convivência com colonizadores. E um colonizador que nunca aceitou a existência ou a cultura indígena. Isso é nocivo, né? A propagação das falsas crenças em torno dos indígenas, ela é usada para perpetuar preconceito e racismo contra esses povos,
coisa que beneficia e legitima interesses contrários aos dos indígenas. Atualmente existe uma ascensão indígena nas mídias, mas a gente viu que isso era necessário quando muitas das matérias que eram lançadas falando sobre nós tinham tons racistas, tinham tons preconceituosos e marginalizando nossos movimentos, passando uma visão que não era o que a gente queria. Por isso, a melhor maneira de apoiar, se importar e estar em contato com essas temáticas é através do consumo de mídias alternativas e canais de comunicação que são produzidos por esses povos. Como a mídia índia ou ONGs, como a COIAB, a PIB, o OPAN, o ISA, que noticiam, sim, como que está a situação dos povos indígenas e que, inclusive, tem feito um trabalho muito bom durante essa pandemia, cobrindo os casos e mortes por Covid-19. É importante dar voz e dar visibilidade que a mídias que tenham participação e que deem espaço para os povos indígenas brasileiros. Respeitar os direitos é só o começo para um Brasil diferente. Quando eles não são respeitados, perdemos em humanidade, perdemos em conhecimento, na preservação do meio ambiente e da vida. A Constituição Federal de 88 cita os povos indígenas nos artigos 231 e 232, que são artigos muito importantes para respeitar os territórios, a organização social, a forma de viver, as crenças, as tradições, os rituais, a forma de ser indígena no Brasil. A princípio, se esses artigos fossem respeitados, garantidos, e executados, uma grande parte dos conflitos que existem hoje em dia seriam resolvidos. Porque o nosso território não é somente um espaço físico, é um espaço espiritual, um espaço cultural e tradicional. Um espaço que vai além do que ele se apresenta, e que nós indígenas sentimos isso. É a nossa mãe terra e a gente está ali cuidando daquele espaço que a gente está. A gente tem visto queimadas, invasões, degradações, e a nossa mãe natureza está clamando por socorro. A gente tem lutado para garantir que ela seja preservada para nós e para quem vai vir depois. Isso é respeito pelo território. O Cerrado faz parte do ser chavante. A gente precisa dele para poder perpetuar a cultura, a língua, os rituais, as crenças. A gente não está em cima de riquezas, como o governo diz. Na verdade, a terra é a nossa riqueza, a ancestralidade é a nossa riqueza. O Criador deixou uma planta medicinal, né? Quer dizer que se a gente está lutando por demarcação de terra, conservação da biodiversidade, a gente está lutando também por essas plantas, né? Se a gente está destruindo o cerrado, a floresta, ou outros tipos de bioma, a gente está matando também uma medicina, né? Os povos originários têm voz, têm direitos, têm anseios, têm pressa. E a nossa dívida com eles é histórica. O podcast Vida em Quarentena é uma produção feita em casa por estudantes dos cursos de jornalismo, publicidade e propaganda, rádio e TV e cinema e audiovisual. Nesse episódio, eu, Eduardo Salomão, estive na produção e roteirização, junto com a Isadora Dias, Alexia Oliveira e Milena Leite. A narração é minha e da Milena. A edição e ilustração da capa é da Milena Leite também. Nossas produções têm apoio da Pró-Reitoria de Assistência Estudantil e da Coordenação de Extensão da Universidade Federal de Mato Grosso. E no próximo episódio... Todo o continente africano ultrapassou há pouco tempo 1 milhão de infectados, por exemplo, de coronavírus. É um continente inteiro. Por que não falam? É necessário que haja alguns controles em termos de criar condições, porque a maioria da população em Moçambique é pobre e não tem condições mesmo de falar que eu vou ficar em casa, eu vou ter condições para alimentar os meus filhos. Você encontra um pai e uma mãe com 6, 7, 8 filhos. E se não sair de casa, essas crianças passam fome. O coronavírus pegou surpresa a todo mundo e a nossa cidade aqui
no ano passado sofreu com o ciclone e agora aparece o coronavírus. Todo mundo teve que ficar mais em casa, enquanto o pessoal devia sair para trabalhar, para tentar reconstruir o que perdeu com o ciclone. Quando nós começamos a ouvir sobre o coronavírus, nós também ficamos assustados. Assustados porque víamos países como China e outros países que eram muito desenvolvidos, não estavam a conseguir combater essa doença. E como é que seríamos? O que seria de nós? Seríamos dizimados por uma doença. Novo coronavírus no Brasil. Para quem pode, Fiquem em casa. Se tiver que sair, use a máscara o tempo todo. Lave as mãos. Vida em quarentena. Esse podcast foi produzido pelo Comunicast, Um projeto de extensão da Universidade Federal de Mato Grosso. Você escutou a sessão 3 da primeira mostra UniBcast de podcasts universitários. Obrigado pela atenção e escuta. Até mais!